Primeiramente, obrigada por conceder essa entrevista para o Museu Virtual da Leitura. Nós vamos fazer uma série de perguntas a respeito da leitura. Não se acanhe com o tempo, porque não tem tempo máximo. Bom, a primeira pergunta é: você poderia dizer onde e quando nasceu e qual sua profissão? Pode Sim, dizer seu nome também. claro, meu nome é Bruno Hipólito Medina Silva, eu nasci aqui mesmo em São Gonçalo, Rio de Janeiro, esse lugar maravilhoso, e minha profissão eu sou engenheiro mecânico de graduação. Você lembra qual é o primeiro livro que você leu, assim, uma memória que você tenha de um livro muito importante que você fale, nossa, esse é o primeiro que eu lembro que eu tenha lido na vida? Assim, quando na infância, quando eu era criança, né, eu não tinha muito esse hábito de leitura, de curiosidade, pegar para ver. Ele é mesmo parte didática, escola e cursos de inglês. Mas eu lembro que no curso de inglês, os livros, além de ser didáticos, eles eram muito ilustrativos, tinha muita história. Eu sempre gostei de desenho, de quadrinho, então a memória que eu tenho assim, da parte da infância, quando eu era bem novo, eu sempre gostei de história em quadrinho, gibi, HQ, quadrinho nacional. E o próprio livro também dos cursos de inglês que eu fazia, ele tinha bastante história, bastante ilustração, bastante quadrinho, né? Fazendo aquelas montagens para você ter uma forma didática mais simples de você aprender inglês. E eu lembro que eu lia muito gibi da Mônica. Então, assim, eu acho que despertou um pouco em mim, lá na infância, o que me interessava mais nessa parte da leitura eram os gibis da Mônica. Eu sempre gostei daquela coisa bem colorida, forte, misturando textos simples, textos pequenos com ilustrações. Então acho que da parte da minha infância e criança assim, eu gostei muito de gibi, eu li muito da Mônica e também tinha esses livros do meu curso de inglês que eram bem didáticos, mas eram bem ilustrativos. Histórias contando em quadrinho, contando em esquetes. Então eu acabava lendo aquele, pegando mais e acho que uma pontinha do meu gosto por leitura, por iniciar, surgiu um pouco aí. Apesar que eu não tinha muito hábito, eu fui ter esse hábito de ler mesmo, me interessar mais, procurar em sebo, comprar já depois de adulto. Você falou de histórias de quadrinhos, HQs. Você lia HQs de super-heróis? Sim, lia algumas HQs. Sim. Eu não tinha aquele hábito de ir todo mês na banca, porque antigamente era muito banca, né? Você comprava isso muito em banca, não tinha aquele hábito, toda semana na banca pra ver a novidade. Pô, passar jornaleiro, pô, chegou, quando que vai chegar a HQ nova do Superman? Quando vai chegar o quadrinho do Batman? Não fazia isso. Eu tava, por exemplo, tô afim de ler. Ou tava passando por uma banca, tipo, quando eu ia e voltava da escola, passava por 3, 4 bancas de jornal. E eu também parava muito na banca na época, fissurado em figurinha, de álbum, colecionar álbum de brasileiro, Copa do Mundo, álbum, essas coisas. Então eu tava sempre passando em banca. Aí eu olhava na banca e chegava, pô, esse gibi é maneiro, esse desenho aqui é maneiro. Aí acabava comprando, consumindo, quando não tinha muito dinheiro na época, né? Era dinheiro de mesada, de merenda. Então um ou outro eu comprava, não era aquela fissura de seguir certinho, ter aquelas coleções completas e comprar semanalmente, mas um ou outro eu comprava sempre de super-heróis mais conhecidos. Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, sempre tava com um ou outro quadrinho lendo em casa. E uma curiosidade, você trocava assim livros com amigos na época para leitura ou não? Você não tinha esse hábito? Não tinha esse hábito, até porque eu lembro que na escola eram poucos amigos que tinham esse hábito ou tinha pelo menos essa curiosidade de gostar de desenho. Nessa época, na minha escola, o pessoal não tinha muito esse gosto por leitura, era muito futebol, educação física, sair, brincar na rua, não tinha muito esse gastava muito tempo em casa lendo, se dedicando ou gastando um pouco de tempo para leitura. Eu comecei pouco, mas eu conheci muitas poucas pessoas que tinham esse hábito. E ficar, tipo assim, guardar um tempo, pô, essa semana eu vou ler. Não, hoje eu vou ler, pô, não vou jogar videogame. Não vou pra rua brincar, não vou pra casa do meu amigo, eu vou ficar lendo um pouco antes de dormir. Então não tinha muito esse hábito de trocar livro, não. Ok. Você me disse que você gostava muito de ler gibis, HQs. Tinha algum lugar que você gostasse de sentar só para ler esse tipo de literatura? Assim, até hoje, onde eu gosto mais de ler é aqui meu quarto. Que eu tenho meu sossego, meu conforto, não tenho o barulho do mundo externo, eu fico quieto aqui, entendeu? Não vem ninguém aqui para poder tirar minha atenção, eu fico à vontade, então sempre foi meu quarto. Desde criança, tudo que eu sempre fiz, estudar, ler, planejar minhas coisas,
mexer na internet sempre foi aqui no quarto. Então o meu quarto assim, é meu refúgio. É o lugar que eu desconecto todo mundo, tô aqui dentro, faço a leitura assim, bem tranquilamente aqui no meu quarto. Bom, na sua infância ou até você adulto, você tinha o hábito ou tem o hábito de frequentar biblioteca, livrarias? Sim, sim. Antigamente eu frequentava muito para forma didática, não tinha o Google, né? Então eu lembro, na época de escola, que eu fazia muito trabalho que eu ia na biblioteca pesquisar livro. Né? Eu ia muito na biblioteca, ali no SESC, tinha uma biblioteca, não sei se tem ainda aqui no SESC, no centro de São Ainda. Gonçalo, e em Niterói, para pesquisar, para fazer trabalho mesmo de escola, de ensino médio, primeiro grau, porque você não tinha esse acesso fácil à internet. Você jogava no Google, quero saber a história da Guerra Mundial. Não tinha isso, não tinha nem internet, na verdade. Eu fui começar a mexer na internet assim, mais ou menos, acho que 2004, 3, assim, ter em casa para você mexer, sem precisar ir numa lan house, sem precisar ir numa sala de computador, sem precisar ser na sala de informática da escola, porque era muito precário. Então eu ia muito na biblioteca nessa época para poder pegar livro didático para fazer estudo mesmo, para fazer trabalho de escola e tudo mais. Aí depois que eu cresci e virei adulto, peguei mais esse hábito de leitura, aí sim, eu visito bastante biblioteca. Biblioteca, sebo, livraria, eu posso falar para você que todo mês, sei lá, umas 3, 4 vezes eu tô indo. Tem alguma preferida? Biblioteca? Ou livraria Saraiva, eu gosto muito da Saraiva. Biblioteca também, pode ser. Olha, eu não tenho uma biblioteca preferida, mas recentemente eu fui uma que eu gostei muito, que foi a Biblioteca Parque Estadual, que reinaugurou agora lá na Presidente Vargas, no centro do Rio. Foi um evento maravilhoso, eu tive a oportunidade de conhecer leitores, que eu tenho livro, que eu sou fã, e gostei muito daquela biblioteca lá, muito bacana mesmo. Tá, só voltando à pergunta anterior, na sua escola tinha biblioteca na época? Você lembra? Tinha uma biblioteca, não pode ser nem que era uma biblioteca, era um espaço com alguns livros, mas bem precário, bem pouco. Nada de muito conteúdo, nada muito rico, mas também para livros didáticos, de ensino mesmo. Nada Mas, que instigasse a leitura, não, assim, né? não tinha nada que despertasse. A escola não tinha algum tipo de projeto, algum tipo de intuito de montar uma biblioteca para despertar nos alunos, despertar nas crianças o hábito de leitura, para introduzir a leitura, né, ali naquele ambiente ali. Era mais livro didático mesmo, para estudo, para fazer trabalho. Ok. Então, quando você era criança, alguém lia pra você, assim, seus pais, pra você dormir, essas Não, coisas assim? por incrível que pareça, eu nunca tive isso. De meu pai ler, minha mãe ler, e vir contar uma história antes de dormir, sentar comigo na cama, bater assim, um papo sobre leitura, ou contar alguma história, por mais que não seja de livro, contar uma história aleatória da cabeça para fazer dormir. Nunca tive isso, não. Na sua casa, então, aqui, quem tem esse hábito é somente você? Sim, meu pai também gosta de ler muito. Ele gosta muito de ler, mas muito esporadicamente. Ele não tem aquele hábito, botar meta para ler, ou ler toda semana. Não, ele tem os livros dele que ele gosta, alguns que ele compra, ele vai ler sem compromisso, sabe? Se lê um pouco hoje, lê um pouco daqui a uma semana, não tem compromisso nenhum. O hábito, ele gosta até de ler algumas coisas, mas o hábito de leitura, assim, fixa e conhecer, se aprofundar, aqui em casa só eu mesmo. Hoje, assim, onde você costuma obter os seus livros, assim, através de compras físicas nas livrarias, sites, e se sim, qual o processo? Qual site, qual livraria? Então, logicamente, online, né? Por 2 motivos básicos: preço e praticidade, se você receber na porta da sua casa. Se não tem, hoje em dia, você falar que, eu vou dar R$50 no livro na livraria, isso eu posso pagar R$20 pela internet. Não existe isso. Assim, em qualquer coisa, não existe isso. Eu tenho, como eu falei, o hábito de ir na livraria. Eu gosto de pegar o livro, sentir, folhear, ver o soft touch, ver contracapa, né, tudo bonitinho, sentir o cheirinho, que é muito bom, de novo. Só que aí você vai na livraria, vê o livro e tal, olha, aí você vai no celular. Caraca, na internet tá 30, aqui tá 60, internet. Então eu tenho muito hábito de comprar pela internet. Eu vou nas livrarias, às vezes, e a livraria que eu mais gosto é a Saraiva, pela praticidade que ela tem uma entrega muito rápida aqui na minha casa, aqui na nossa região, e que ela tem a opção também de, quando eu trabalhava no centro de Niterói, ela tem a opção de você entregar na própria Saraiva e não pagar o frete sai de graça.
Então eu trabalhava ali do lado, botava lá, pegava rapidinho, não precisava ficar esperando chegar em casa e nem pagar frete, porque nem todos os fretes são de graça. Você tem que atingir um limite de a partir de R$100, a partir de R$150. Então você, quero comprar um livro de R$15. Aí você pagava, pô, 6, R$10 de frete. Pô, de 15 já foi para 25. Ou seja, você bota para entregar lá na Saraiva, entrega de graça, e você ia lá pegar, não pagava o frete. E a Saraiva é que eu mais compro, porque e tem esse lance da entrega, que tem uma unidade dela aqui perto de casa que entrega bem rápido, não é feita pelos Correios, é uma empresa privada. O lance das promoções da Saraiva são maravilhosas, cupom de desconto, Visa Checkout, desconto progressivo, você leva 2, ganha 20, leva 3, ganha 30%, e assim por diante. E esse lance de poder você retirar na loja, não pagar o frete. Então, a Saraiva hoje é onde eu consumo tipo 90% dos meus livros. Online, comprando online. Bem, tô vendo aí que você está com um livro na mão. Sim. Você poderia me dizer por que esse livro é o seu preferido? Apresentá-lo pra gente? Esse daqui é Os Goonies. Eu acho que todos vocês devem conhecer a história do filme clássico, dos melhores filmes dos anos 80. Todo mundo nessa faixa dos 20 e pouco, aos 30 e poucos anos, conhecem Os Goonies. Então eu lembro desse filme. Até hoje eu vejo esse filme, eu paro pra ver. Eu lembro as falas do filme. Eu sei cada cena de cada personagem. E parece que é como se eu estivesse vendo há 20 anos atrás. Assim, a emoção, a sensação mesmo. Eu sempre fui fascinado pelos Goonies. Assim, que criança que não sonhou ter uma história, né, de aquele grupo de amigos do bairro, né, se reunir, fazer besteira e buscar um tesouro numa ilha perdida, e os amigos todos juntos passando por aventura, passando por perigo e descobrindo as coisas passo a passo, passo a passo. Então eu era muito fissurado no filme. Gosto bastante. E bem depois de uns anos, um dos primeiros livros da Dark Side Books, que é a editora desse livro, ele lançou Os Goonies em brochura, em papel cartão, em brochura. E eu tinha esse livro, eu li, aí depois eles lançaram essa edição linda, maravilhosa, Limited Edition, comemoração de 30 anos, em capa dura, que vem com mapa das Docas Goonies, tudo bonitinho, mapa do Willy Caolho. Aí eu falei, esse daqui é o livro, o filme já era meu preferido, né, da vida. Aí esse livro aqui também é o meu preferido da vida, que eu tenho muito carinho, eu gosto muito. Entendeu? Às vezes eu fico aqui olhando pra ele, aí eu boto o filme pra ver. É o livro que você não emprestaria. Olha, dependendo de quem fosse, e se a pessoa me jurar de pé junto que vai devolver do mesmo jeito que pegou, eu tenho toque. Mas não esse extremo, não. Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, em termos de emprestar livro, você tem que... Quando é seu, você tem que ter cuidado. Quando não é seu, você tem que ter o triplo de cuidado. Então não vejo mal nenhum, cara, você vai ler. Entendeu? O livro está em perfeito estado, você volta para mim o livro em perfeito estado. Se você voltar para mim o livro fora do como estava, você me dá outro. Simples, não tem problema. Qual tipo de livro você gosta de ler, assim, o seu gênero preferido? Então, meu gênero é terror, suspense, thriller policial, ficção científica e livro de ciência. Assim, são os que eu mais costumo ler. Um pouco de fantasia, eu também gosto de fantasia, mas vou botar um top 3 que eu gosto muito, é terror, ficção científica e ciência. Ciência abrangindo tudo. Ciência tanto como didático, quanto falando da evolução, falando da história, falando de ateísmo, falando de religião, envolvendo isso tudo. Tem muito livro aqui do Carl Sagan, vocês podem ver, do Nietzsche, do Christoph Hitchens. Tem muito livro aqui, de religião também, né? Charles Darwin. É muito livro de religião, assim, criticando a religião, não religioso, entendeu? Muitos debates, muitos escritores que criticam a religião, que tentam expor a verdadeira forma da história da religião. Não é esse mundo de arco-íris que todo mundo pensa. Não é assim que funciona lá, desde quando surgiu até hoje, entendeu? E o Mestre King, acho que todos conhecem, todos gostam, né? Eu gosto muito dos terrores do King, o Joe Hill, que é o filho dele. Eu sou fissurado também um pouco pelo livro da Dark Side Books, né? As edições dele, a diagramação, capa, ilustração são maravilhosas. Eu tenho hoje uns 75 livros da Dark Side Books. Estão aqui, como vocês podem ver que não tem muito espaço, a maioria está
por trás. E também sou muito fissurado em ficção científica. Temos aqui Philip K. Dick, Isaac Asimov, Ray Bradbury, George Orwell. Então eu gosto muito, são esses meus três gêneros preferidos, que é essa parte de ciência, terror e ficção científica. Quantos livros você estima que você lê por mês, assim? Por mês? Quando eu estava na faculdade eu não lia muito. Agora que eu estou com um pouco de mais tempo, eu acho que talvez aí uns 15 a 20 livros por mês. Agora, esse período desse ano para cá que eu tô com mais tempo disponível. Uns 15 a 20 livros por mês. Eu não trabalho muito assim com meta. Tem gente que bota uma meta. Eu quero ler tantos livros até o final do ano, então eu tenho que ler tantos por mês. E às vezes eu não gosto muito desse compromisso de você estar numa leitura. Eu tenho que terminar porque eu tenho que bater minha meta. Se eu ficar empurrando, deixar para depois, chegar no final do mês, eu não vou ter batido minha meta. Então eu não penso muito assim. Eu vou lendo o livro, se eu achar que eu parar um pouco, eu vou parar. Depois eu retorno, ou leio um pouco de um outro livro. Eu não fico nessa fissura de, se eu escrevi lá que eu tenho que ler 20, tenho que ler 20. Senão não tenho isso. Eu acho que a leitura tem que ser fluida, tem que ser gostosa, tem que ser prazerosa. Ler por ler só porque eu tenho que terminar, ler só porque eu tenho que atingir uma meta. Então eu não acho isso bacana. Acho que tem que ser fluida, prazerosa e gostosa para você, independente se você levou uma semana, 5 dias ou 20 dias lendo aquele livro. Você tem algum horário que você prefira ler? De manhã, tarde, noite? Olha, eu prefiro ler mais, assim, período de tarde para noite. De manhã, geralmente, eu faço o que eu tenho que fazer, resolvo meus problemas, cotidiano do dia a dia, estudo, faço as coisas em casa. Aí esse período de tarde para noite, geralmente, é o período que eu mais leio. E também na época que da faculdade também trabalhava, eu chegava em casa sempre tarde, né? Que saía às 6 da manhã, chegava em casa às 11 da noite, 10 da noite, trabalho e faculdade. Então sempre tive esse hábito de ler à noite mesmo, mais pra noite. Até quando um fim de semana, um dia de folga também, eu tirava sempre esse período da tardinha pra noite pra ler. E eu acho mais prazeroso, tá tudo mais calmo, tá mais silêncio, não tá tão mais calor, né? Parece que o mundo tá um pouco mais parado. Tu acha que tudo conspira a favor pra você ler num momento mais sereno, num momento mais calmo ali. Nesses últimos 12 meses, você tem algum livro que você tenha lido e que te marcou muito? Nos últimos 12 meses? Sim. Então eu li um livro. Posso pegar? Pode, claro. Esse daqui, ó. Que é do Charles Darwin, que é A Origem das Espécies. Esse livro aqui do Charles Darwin. Então me marcou muito porque ele fala muito da origem das espécies, da teoria da evolução, contradizendo muito o cristianismo, né? Diretamente, né? E acho que todo mundo deveria ler esse livro aqui, independente de gosto, independente de religião, independente de qualquer crença ou descrença, todo mundo teria que ter esse livro aqui. Porque ele mostra de forma bem simples, bem ilustrativa e bem, assim, comum. Não é aquele livro, vamos dizer, técnico, sabe? Aquele livro didático ali ao pé da letra que tem que ser um estudioso para entender. Não, ele mostra de forma bem comum como surgiu as espécies, como essa teoria da evolução funciona. Então acho que todo mundo deveria ler um livro desse daqui, porque muita gente, assim, não se interessa em saber. Acho que o grande também bacana da leitura também que acontece é você despertar o interesse em saber, em descobrir. Muita gente não tem isso. Muita gente não fala história, não é questão de história. Muita gente, você tá aqui hoje. Tá, beleza. Mas, pode você estar aqui hoje e existe um milhão de histórias antes de você. Então, muita gente não se interessa em descobrir como surgiu, como aconteceu, por que é assim, por que gira, por que o Sol nasce em torno da Lua, por que a planta nasce assim, por que o animal evolui, por que tem bicho assim, bicho assado, por que tem réptil, por que é mamífero. Então, esse livro aqui, para mim, desses últimos 2 meses, foi um livro que marcou muito, eu gostei muito, que todos deveriam ler A Origem das Espécies do Charles Darwin. Você tem alguma estimativa de quantos livros você tem hoje? Hoje?
Não precisa ser um número exato, Não, mais ou sim. menos. Por volta de uns 250 livros. Por aí. Então você pode dizer pra gente que se considera um leitor, né? Sim, claro. Sem sombra de dúvida. Pra você, o que ler significa? Não, pra mim, ler significa, assim, muita coisa. Através da leitura, apesar de eu ter despertado esse hábito de leitura já da adolescência para a fase adulta, a leitura, ela me desconecta do mundo real que a gente vive. Ela me desconecta de cobrança, de dificuldade, de chateação, de problemas da vida, do dia a dia do nosso cotidiano de qualquer cidadão. Quando eu estou lendo, eu me desconecto disso tudo. É como se minha alma saísse do meu corpo, o corpo ficaria em stand-by e minha alma, minha mente totalmente dentro do livro. Isso é muito prazeroso, isso é muito bom, porque tudo aquilo que te dá prazer e você faz com gosto, faz um bem enorme para você. E você lendo, você se conecta com o mundo externo todo, você se conecta com outras realidades, se conecta com fantasia, se conecta com tudo. Então isso é muito prazeroso para mim. Eu leio, eu entro dentro do livro, entendeu? Eu fico pensando naquilo durante várias semanas, vários meses. Eu me ponho no lugar do personagem, eu descubro coisas, eu viajo no tempo. Então a leitura para mim é algo muito prazeroso, algo que eu tenho para levar para minha vida toda. É um hábito que eu criei muito gostoso e eu falo hoje que eu amo ler bastante. Bom, você destacou aí também uma caixa com alguns livros e você pode dizer um pouquinho sobre eles? O porquê que você gosta deles também? Sim, aqui temos o box prêmio do Harry Potter e o livro It, a Coisa do mestre Stephen King. Harry Potter porque desde criança, desde adolescente, eu sempre gostei muito dos filmes. Era viciado nos filmes, né? E eu sempre gostei dessa coisa de magia, de voar, de combater, de bem contra o mal, do mocinho e tudo mais. E eu amava esses Harry Potter porque ele misturava aventura com magia, com bem contra o mal, né? Aquele sonho da criança ir crescendo dentro daquela escola, ir aprendendo. Aí eu fui vendo os filmes até comecei a me tornar fã, até o Relíquia das Mortes, né? Parte 2. Só que eu ainda não tinha o hábito de leitura. E quando eu comecei a ter esse hábito de leitura, eu falei, eu tenho que ter o livro, porque eu já lia muita resenha, tinha visto muito vídeo na internet, falando que os livros são muito mais ricos que os filmes, realmente. Existem personagens no livro que não tem no filme, existem personagens que são bem desenvolvidos no livro e tem papéis muito simples no filme. Aí quando saiu esse box, eu falei, além de ser lindo, né? Tem isso, né? A edição completa. Prêmio esse daqui foi da Amazon. Então ele é meu xodó, assim, do Harry Potter. Esse box aí. E do Mestre King, o It, a Coisa, né? Eu já tinha assistido, quando moleque, a primeira versão do filme, né? Foi em 1980 alguma coisa. E naquela época eu já achava um bem interessante filme. Só que eu não tinha costume, não costumo de ler e não tinha os livros do Stephen King. E já tinha visto vários Cemitério Maldito, outros filmes dele do Stephen King também. Aí quando lançou também essa edição, né? Um pouco, acho uns 2 anos antes, 3 anos ser exato, antes de lançar esse filme mais recente. Aí eu comprei e fiz a leitura do livro. Porque eu sou muito fã também do Stephen King pelas histórias de terror, de suspense, do jeito que ele escreve. Realmente é um mestre, eu gosto bastante do Stephen King. Eu tenho uma dúvida. Você estava me dizendo, eu estou percebendo que os seus livros, a maioria são capa dura. Você, quando vai comprar, você busca essas edições de capa dura? Olha, dependendo do livro, sim, eu busco essas edições de prêmio, né, de capa dura. Mas, assim, a maioria são capa duras mais da Dark Side Books, porque eles mesmos, assim, 99% das edições deles, dessa editora, são de capa dura. Bem minoria é brochura. Então, sempre quando você vai comprar, eles só lançam em capa dura. É sempre em capa dura.
E os outros livros, algumas coisas eu busco em capa dura, outras não. Eu não tenho muito essa ficção, tem que ser capa dura. Não. Se eu gostar do livro, independente de ser capa dura ou ser brochura, eu compro. Tem mais capa dura do Darkside porque a própria editora mesmo, 99% das edições do livro dessa editora são em capa dura. Bom, de novo, muito obrigada Nada, pela entrevista. um prazer. E é isso, né? Eu acho que você respondeu todas as nossas perguntas de uma forma bem clara. Show, valeu. Obrigada.